A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, meu amigo, minha amiga, muitíssimo obrigado pela sua audiência, então nem se fala. É pura gratidão, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós aqui, principalmente pelo carinho que chegam pelas redes sociais, pelos carinhos sempre de toda Minas Gerais, ligadinha aqui no Alterosa Alerta. Minerada, quem estava seguindo o Alterosa Esporte, pode ter certeza absoluta que não é fake, o Fael tá fedendo. Então atenção, time do Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, ganhe esse final de semana aí, porque ninguém tá aguentando o Fael aqui mais. Ninguém, é um pedido que eu faço, o pessoal da diretoria da TV, que tá levando esse negócio a sério, o Fael tá fedendo, não é justo com quem trabalha aqui, ele passa no corredor e tá praticamente podre. Como diria o seu Jair, vagabundo. Vem comigo, Minas Gerais. Rafael Martins tá pronto não, né? O Alterosa Alerta tá no ar, eu quero mandar um abraço pra mãe e pro primo do Manu, que faz aniversário hoje, a senhora Nete Carvalho e Tomás Gontijo. Muito obrigado por vocês terem produzido e serem parentes do Manu, que para mim é um presente que Deus me deu, uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, um grande amigo, me acompanha desde quando eu comecei na televisão. Então, a vocês, meus parabéns e muito obrigado por terem trazido ao mundo meu querido Manu Carvalho. Stanley, agora é uma facada no pescoço. Agora é uma facada no pescoço, depois vem um estupro de uma menininha de 2 anos. Ele fala isso do mesmo nível, como se nada tivesse acontecendo. Obrigado, Maru, tá aí dado um abraço. Olha, eu começo o programa de hoje com a notícia de um crime lá em Betim. A Etel Correia vai contar pra mim. Vamos, Etel, contigo. 3 adolescentes de 17 e 16 anos, um muro quebrado e pedaços de um veículo. Ingredientes de uma história que tem ainda pessoas feridas e tiros disparados durante a madrugada. Stanley, o que será que esses adolescentes faziam aqui em Betim no meio da noite e pela madrugada fora? Vizinhos estão assustados com a história que eu vou trazer daqui a pouquinho. Mas por enquanto, fica para você a pergunta. Será que você vai descobrir? É já já. Tá aí Etel Correia trazendo mais uma das suas grandes coberturas, das suas grandes reportagens e colocando para você aí. Adolescentes estão aí perambulando por Betim com problemas seríssimos, menores roubam celulares, problemas seríssimos. A Etel vai trazer para você com destaque a excelência de sempre. E você vai ver também um crime que ainda é um mistério. Foram encontradas pernas, supostamente, de uma mulher em um cafezal em São João da Mata, no sul de Minas. Tatuagens podem ajudar a identificar a vítima. É daqui a pouquinho. Jesus de Nazaré. Rafael Martins, melhor tarde do mundo para você. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pelo carinho da companhia e da audiência, viu? Ô Rafa, a gente que tá aqui começando o programa, o MN pediu para ser um programa mais leve. Aí o Manu já coloca na cabeça ali uma mulher que só encontrar as pernas dela. Você tá doido? Como é que faz um programa leve assim, gente? Me fala como é que é o Manu orientando a gente no ponto. Quando vai Minas Gerais? É um desespero, né, Stanley? Na regressiva, que primeiro. Menino desesperado, né? 10! 40! 3! 18! Peraí, Manu, é no 10 que vem pra trás. Aí depois ele vai falar das dificuldades do programa. Stanley, assim, nem mexe o lábio, velho. Tem frio que essa desgraça. E no PlayStation, já resolveu ou não? O PlayStation, Manu, resolveu ou não? Se o Manu ganhar 60 milhões na Mega Sena. Oba! É. Legal. Esse é o Manu. Entendeu? Esse é o nosso Manu, tá dirigindo o programa hoje, desde já. Manuzão, você sabe que eu sou seu fã. Nossa, grande cabeça. Daqui a pouquinho eu te chamo, tô doidão. Daqui a pouquinho eu te chamo. Tamo junto. Tô bem não, tá? Eu tô percebendo. Tô bem não, acho que o meu remédio não fez efeito. Não dormi bem. Então, se tiver problema aqui hoje, eu vou dar de voadora. Não tem nem conversa, vem comigo, Minas Gerais. A nossa equipe esteve no município de Ibirité para gravar com moradores que reclamam de uma obra da prefeitura que está parada há anos. O local era para ser uma praça, mas vocês vão ver agora o que é que esse local virou. O Pablo Thiago mostra pra gente, vamos ver. Stanley, eu acho que as prefeituras aqui em Minas Gerais estão competindo quem tem a pior administração. Outro dia, eu saí de um buraco lá no meio da rua, em Sabará. Certa ocasião, estive em Ribeirão das Neves e até ajudei a população a capinar o local onde vive. E fiquei muito triste ao ver uma ladeira lá no bairro Lagedo, em Belo Horizonte, que estava em ruínas. Agora, aqui em Ibirité, olha só a situação. Pode não parecer, mas eu estou aqui no meio de uma praça aos olhos da prefeitura. E eu até acho
que essa aqui está em primeiro lugar, viu? A Rua Barbacena, no bairro Canaã, em Birité, é uma verdadeira cena de descaso do poder público. A obra está parada, mas o desespero da população é constante. As manilhas prejudicam a segurança de quem precisa passar por aqui à noite. Crateras no chão facilitam a procriação do mosquito da dengue. Esgoto a céu aberto compõe o cenário, além de uma vala que deveria ter uma tampa e coloca em risco a vida das crianças. Meu amigo, fala comigo, como é que é o problema aqui, conviver com esse descaso há muitos anos, inclusive, né? A prefeitura abandonou a obra. Hoje aqui tem muito escorpião, criança brinca. Aqui a prefeitura prometeu que falou que ia fazer uma praça, mas você pode ver, não tem? Cadê a praça? Este aqui é um projeto, inclusive está o nome aqui da Prefeitura de Birité. Pode olhar aqui, ó. Prefeitura Municipal de Birité. É um projeto em que a Rua Barbacena vai ser urbanizada, aqui uma linda praça, tudo bonito, tudo maravilhoso, só que até agora nada, né, Leandro? Nada. A prefeitura simplesmente abandonou. Falou que iniciou a obra, mas cadê as máquinas? Cadê os pessoal trabalhando? Não tem. Só tem esperança que vai urbanizar essa parte da Vila Escorpião? Tem esperança não, filho. O que está aqui está bagunçado toda a vida, só promete e não faz nada para nós. Na casa da minha irmã, a última chuva que deu agora, até de madrugada, ela ficou tirando lama. Quando chove isso aqui, sinceramente, é difícil demais. E só promessa era obra para 6 meses. E está com mais de 4 anos e está desse jeito aí, só promessa. Stanley, para que todos entendam melhor. Urbanização da Vila Escorpião. Valor total da obra, R$ 1.792.363,42 aqui, Ibirité. Contratação da empresa foi feita. Demolição, remoção, pode até ser que foi feito, porque a gente vê aqui só ruína na Rua Barbacena. Os demais nós vimos que não foi feito. A pavimentação asfáltica, a drenagem, contenção, tá tudo pendente. E o mais importante, o início da obra, 5 de junho de 2014. E o término, Stanley, 5 de dezembro de 2014. Tá complicado, né? Dona Maria tá aqui em mãos com comprovante do IPTU. E o mais divertido de tudo aqui, ó, escrito bem pequenininho. Parabéns por você estar em dia com o IPTU. E a prefeitura merece parabéns também? Ah, não merece não, porque aqui estava numa situação que ia chegar num ponto que nem gente a pé não ia conseguir andar aqui nessa rua. Pois é, Stanley, olha só a situação da continuação da Rua Barbacena. Seu Raimundo, a rua só piora, né? Só piora, viu? Diz que só piora. A promessa foi. No barranco a gente pode perceber a marca das máquinas da obra. Aí eu vou falar, viu? Está na mão do prefeito mesmo. Pegar com Deus, Ana Maria. É, pegar com Deus para Deus ver se Deus toca nele lá, para eles poderem vir fazer o que eles prometeu, né? Porque... Pois é, prefeito, olha só, a população aqui tem que pegar com Deus, porque essa obra é do Senhor. Rafael Martins, alguma manifestação da prefeitura, não? Stanley, a prefeitura se manifestou sim. Ela disse que irá receber a nossa equipe de reportagem hoje à tarde. Ok. Para poder esclarecer sobre essa obra e dar o posicionamento sobre uma eventual retomada aí dessa obra que está paralisada. Então eu vou me resguardar, como eu fiz pela manhã, vou me resguardar no direito e na obrigação de aguardar a manifestação oficial da prefeitura para que eu não incorra em risco algum, né? Mas pelo que vi, o término da obra, estava para 2014. É isso, Manu? Confere para mim. Exatamente. Quase 4 anos. Tá. Então, se nós fizermos a conta prática, essa obra deveria ter sido encerrada no mandato do prefeito que antecedeu ao atual, porque ele só está há 3 anos, salvo me engano, no governo. Isso. Então, essa obra deveria ter sido feita e concluída no governo anterior. Então, o que me causa estranheza é que, por exemplo, eu não vou admitir, e no ponto de vista do comentário, que outra obra tenha sido iniciada, ainda que com recursos do município, sem que a população tivesse recebido as melhorias básicas nessa praça aí. As básicas. Não vou lá, criança convivendo com os buracos, as melhorias básicas. Eu não vou aceitar isso, porque prioridade há que ser dada ao povo, ao consumidor do serviço público, né?
essa obra deveria ter sido concluída na gestão do senhor Pinheirinho, hoje eleito deputado federal por Minas Gerais, né? O William Pereira é o atual prefeito, assumiu em 2017, e essa obra, então eu não quero saber se a mula é manca não, vou sentar nela e espora. Deixa chegar a manifestação da prefeitura, amanhã a gente volta no assunto, ok, Rafael Martins? Exatamente, Stanley. O que na minha concepção não pode acontecer é a prefeitura ter qualquer outra obra lá, ainda que em outro lugar, deixando essa aí como está. Porque todo o serviço que foi feito até agora, como dito pelo Pablo Thiago com propriedade, seja de remoção, escavação, preparo, tudo isso vai ficar comprometido se não for feita a obra como um todo. Aí teremos que gastar novamente por serviços que nós já havíamos feito, né? Vai remover terra e ela está recebendo terra de enxurrada, por exemplo, que não foi feita a boca de lobo ou não foi feita a captação de água de chuva, nós teremos que refazer o serviço que já foi feito. Isso para mim tem que ser muito bem esclarecido e eu espero gentilmente a informação oriunda da prefeitura de Ibirité. Ok, Rafael Martins? Perfeito, Stanley. Falei bonito, falei? Não, e tem um detalhe. A população ela não quer saber qual é a gestão que vai responder por isso. Ela quer saber o seguinte, tem uma obra parada e ela quer saber quando é que essa obra vai ser concluída. Então pronto. Ponto final. Então acabou. É assim que nós queremos fazer, ok? Então tem até amanhã, com todo respeito à autoridade que marcou conosco, tem até amanhã para poder se manifestar acerca dessa incompetência aí. Seja de fulano ou de Beltrano. Aí amanhã eu dou nome aos bois. Pode ser assim? Fechado. Eu gostei, Rafa, eu gostei do nó da minha gravata, ficou certinho hoje, não tô incomodado nem pra lá nem pra cá não. Não, você tá um poço de elegância, não viu, é? Stanley? É a esposa Cada do Manu. vez melhor. A Emília do Manu. Você tem melhorado muito, viu? É ela que tá ajudando. O cabelo. Não, é um espetáculo. Tá cada dia mais parecido com Silas Malafaia. Opa! Se fosse com o pastor Jorge Linhares, você gostava. Com o Malafaia eu vou querer. Daqui uns anos, né? Daqui uns anos. Vou parecer com o pastor Jorge Linhares, né? É, quando acabar de cair o resto. Um acidente. Vou te falar uma coisa, hein, velho? É duro, hein? 41, né? É duro, hein? 12h41 na capital dos mineiros. Rafa, teve acidente na BR-040, é isso? Atualiza pra nós. É uma informação muito séria, Stanley. Sim. Aconteceu um acidente envolvendo 4 veículos no início da manhã na BR-040, 2 carros de passeio, uma carreta e também uma van. Tá aí a imagem na sua tela. Sim. Isso foi na BR-040, altura de Alphaville, no município de Nova Lima, na Grande BH. Esses veículos se envolveram numa batida, Stanley. 3 viaturas dos bombeiros foram para o local, viu? Okay. Além do SAMU, da PRF e também da concessionária responsável pelo trecho. Uma pessoa morreu e 3 vítimas precisaram ser retiradas das ferragens. Os sobreviventes foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Então nós temos aí aquela combinação que a gente vem sempre alertando aos condutores, aos motoristas da capital dos mineiros, de quem chega, de quem dirige em Minas Gerais. Que é aquele asfalto liso, aquela chuvinha molha bobo, aquele asfalto extremamente escorregadio, mais a imprudência e a alta velocidade. Essa conjugação, ela é fatal. Não é isso, Rafael? Falamos hoje cedo, inclusive, Stanley, quando nós mostrávamos a chuva, a gente pedia, inclusive, a atenção dos motoristas ao sair de casa, porque essa é uma chuva que realmente provoca muito acidente, porque é a primeira chuva, né? O motorista, então, ele está distraído, não tá preparado ali para alguma eventualidade, acaba se distraindo e se envolvendo em alguma batida. E aí, mais lamentável ainda é que nós temos uma pessoa morta nesse acidente, não é isso, Rafael? Esse aí terminou com uma pessoa morta, Stanley. Pois é. Vamos atualizando durante o programa o estado clínico aí, Manu, e vai colocando pra gente aqui. Olha, vocês vão ver imagens que a gente não pode mais achar comum. Não podemos mais achar o que eu vou mostrar para vocês agora, uma imagem comum. Um homem foi morto a tiros na frente da mulher e da filha. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Eu coloco na tela para você agora para nós abrirmos a discussão. Vamos ver. Francisco Antônio da Silva aparece de camisa branca atravessando a rua ao lado da esposa, da filha e de um amigo. Antes de entrar no carro, ele é abordado por 2 criminosos. Um deles atira contra a vítima. Francisco cai ferido e recebe mais disparos. Repare que a mulher e a criança se escondem do outro lado do veículo. Após a execução, os bandidos ainda atiraram contra o homem que estava com a família, mas ele não foi atingido.
Testemunhas afirmaram que os suspeitos esperavam a chegada da vítima em outro automóvel. A polícia acredita que se trata de uma execução. Francisco já havia sido preso com explosivos e respondia por roubo a banco. Ele é apontado como líder de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte. Até o momento, ninguém foi preso. Lamentável a cena, lamentável o episódio, mas nós sempre dissemos aqui, eu volto a repetir. A justiça comum, a justiça do homem, né, a justiça humana, essa que a gente tem nos códigos, nos livros, essa que se tenta praticar nas instâncias, com os juízes, com os desembargadores, com os ministros, essa justiça, ela te dá progressão de regime, ela atualiza seu cartão de vacinação, essa justiça te garante alimentação diária, essa justiça te garante progressão de regime, essa justiça, ela é complacente, ela olha para o bandido com uma certa humanidade. Até tem que ser assim. Mas me conta como é que funciona, meu querido Rafael Martins, a justiça praticada pelos criminosos. Como é que é o tribunal do crime, Rafa? É implacável, Stanley. Ele funciona, ele tem pena de morte, ele tem a execução sumária. E ele tem recurso, Rafa? Dá para recorrer? Recurso, não dá. Mas se o cara tiver algum argumento, alguma desculpa para eventualmente a falha que ele praticou com seus comparsas? Não tem desculpa não, Stanley. Não tem perdão e não dá para entrar com recurso não, viu? Não tem efeito suspensivo, não tem habeas corpus, não tem habeas data, não tem, sei lá, um amigo na corte, não dá para recorrer disso? De forma nenhuma, Stanley. Então ele mesmo apura o crime, ele mesmo acusa, ele mesmo sentencia, ele mesmo executa? Exatamente. Você tem algum conselho para dar para alguém que quer entrar na vida do crime? O conselho é esse aí, né? É o dos piores, né, Stanley? O futuro é o dos piores. Ou é a cadeia, ou é o caixão, ou é a cadeira de rodas. Seria, então, oportuno se nós disséssemos, não entre no crime. Exatamente. Para que não aconteça com você uma imagem como essa. Agora, me causa estranheza, Rafa. Me peço desculpas à família, desde já, mas o reflexo da esposa do bandido. Coloca de novo a imagem para mim. Ao menor sinal de violência, ela já tem um reflexo de se abaixar. Né? Olha ali, tá ali. Ele tem ficha extensa, tem histórico no crime. Olha lá. Ela já abaixa. Ela já sabe que está na companhia. Não estou fazendo um exercício de futurologia, não. Olha lá. Ela já sabe que convive com alguém que é habitual, é habitué na história do crime. Ela já sabe como se portar em momentos como esse. Tem que abaixar, tem que sair fora da linha de tiro, tem que ficar escondido com a família, porque já sabe que o companheiro foi sentenciado pelo Tribunal do Crime e lá, como bem pontuou o Rafael Martins, não cabe recurso, não cabe habeas corpus. Lamento muito. Mas você, amigo minutinho, você que está pensando ou dando os primeiros passos na direção de ser um traficante, de ser um criminoso, mais uma vez o conselho do Stanley para você é, não faça isso. Não faça isso. Ou, se você vier a fazer, faça sabendo que você tem pouquíssimo tempo de vida. Porque, infelizmente, se a polícia não te acertar ou não te prender, e você pisar na bola, o seu destino vai ser esse aí. Tribunal do Crime condenando e, possa mais uma vez, lamentavelmente, não é para poder nem de perto dar asa e comentário a um episódio como esse. Mas quem fica devendo no Tribunal do Crime recebe essa condenação, lamentável condenação. Agora são 12h48 na capital dos mineiros, o botão de pânico contra o assédio instalados em ônibus da capital foi acionado ontem pela primeira vez. O crime ocorreu em um coletivo no bairro Betânia. O suspeito foi detido e levado para a delegacia. Mineirada, olha se em 2018 nós temos que conviver com um episódio como esse. Vamos lá. O homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal e levado para esta delegacia em Belo Horizonte. A vítima, de 51 anos, disse que estava no ônibus da linha 351 quando o suspeito sentou ao seu lado e começou a se masturbar. A cena teria sido presenciada por outros passageiros. A mulher avisou ao motorista do coletivo que acionou o botão do assédio instalado no ônibus. Imediatamente nós deslocamos para o local. Ao chegar no local, nós encontramos lá com a vítima e com testemunhas que confirmaram ali, né,
esse ato dele, um ato no qual ele sentado no ônibus, expôs suas partes íntimas dentro do coletivo, ao lado da senhora, da vítima, a senhora Maria, e começou a praticar atos masturbatórios dentro do ônibus. O homem negou o crime. Eu estava dentro do ônibus, aí eu tinha percebido que meu zíper estava aberto, no que foi fechar o zíper, a mulher foi e gritou, como se eu estivesse com algum pênis para fora. Há uma semana, a Guarda Municipal começou a campanha para combater o assédio dentro do transporte coletivo da capital. Agentes estão distribuindo panfletos e apitos e orientando os passageiros. A grande maioria das mulheres nos procurando, solicitando que a gente entregasse para elas o apito, que explicasse melhor como que ia funcionar a campanha e o que elas deveriam fazer, porque já tinham assistido em alguma TV falando sobre a campanha. Muitas mulheres que já foram vítimas de importunação sexual dentro do transporte coletivo têm medo de denunciar. O objetivo dessa campanha é orientar as vítimas a chamar as autoridades quando isso acontecer. A pena prevista para esse tipo de crime é de 1 a 5 anos de prisão. Nós mulheres precisamos ter mais coragem de denunciar isso, porque às vezes eu acho que as mulheres ficam meio que oprimidas de denunciar essas coisas. Isso é muito importante para as pessoas se dar bem, né? Porque no mundo de hoje o respeito pelas pessoas em si está muito decadente, né? O que perpetua entre as mulheres é o medo e principalmente a sensação de impunidade. Então, com a divulgação da campanha e esse contato corpo a corpo com as mulheres, a gente tem percebido essa quebra do medo, né? A desinibição de chegar e contar para outras pessoas que sofreram algum tipo de violência no transporte coletivo. E mais um molestador foi detido dentro do ônibus na manhã de hoje. Na manhã de hoje. Esse episódio foi ontem. Na manhã de hoje, mais um foi detido. Ele teria assediado 2 mulheres dentro de um ônibus da linha 5106, Bandeirantes, BH Shopping. Um passageiro percebeu a ação e acionou a PM. Tem VT, Manu? Tem? Então, as vítimas têm 19 e 25 anos e estavam indo para o trabalho no coletivo da linha 5106 Bandeirantes BH Shopping quando aconteceu o assédio. O caso de hoje não foi denunciado pelo botão do assédio, mas sim por um passageiro que estava dentro do ônibus e percebeu a ação do suspeito e então ligou para o 190. Segundo relatos, 3 mulheres foram assediadas, mas apenas 2 quiseram prestar depoimento. Segundo uma das vítimas, o homem já havia agido de forma suspeita no dia anterior. Ontem eu estava dentro do ônibus e aconteceu a mesma situação, dele ficar relando em mim e um passageiro viu e me contou de cedo de novo no ônibus. Ele falou, toma cuidado porque ontem todo mundo reparou que ele estava encostando em você e eu não tinha reparado. Aí hoje dentro do ônibus ele ficou chegando perto de mim relando também, afastou de mim e foi para mais 2 vítimas. Uma ele passou a mão na perna e a outra ele ficou relando também. Já o suspeito nega todas as acusações. Só olhar a câmera do ônibus, ver se eu peguei ônibus ontem, nem na cidade eu vim ontem. É só olhar, gente. Hoje tinha uma de um lado, a outra do outro. Não tinha como passar. Eu não fiquei estregando atrás de mim. Eu passei de um lado para o outro, foi tanto que elas nem deram alarme, ninguém deu alarme. Se foi outra mulher que ligou, olha pra você ver que coisa. Eu, pai de família, tenho filho fazendo faculdade, agora tem que saber o que é assédio e o que não é, né? Segundo a polícia, o homem que fez a denúncia não quis se identificar. Já o motorista disse aos policiais que não tinha conhecimento do botão do assédio. Na verdade, a gente conversou com ele para questionar se foi ele que acionou o botão de pânico. E ele falou que desconhecia a situação do botão, ele não sabia que tinha no coletivo. Ontem ocorreu na linha 3051, então eu acho que seria importante também o pessoal do ônibus colocar um apito lá no meio do ônibus, em vez de colocar no motorista, porque até então o motorista nem viu. É extremamente sensível essa posição. Se por um lado, eu nunca vi molestador, ainda que em flagrante, dizer que estava molestando, a tendência natural dele é dizer que estava molestando, mas nessa última fala aí dessa senhora, ela mesma disse, o depoimento dela, alguém disse para mim que ele estava me molestando. Esse tipo penal não existe. Não existe. Né? Não existe. O doutor Marco Tadeu está comigo aqui, veio fazer uma visita. Não existe. Alguém está te molestando. Peraí, eu não estou me sentindo assim, ué. Então não existe essa figura. Precisa efetivamente apurar o que aconteceu antes de nós condenarmos uma pessoa. Até porque, em outras ocasiões, não estou dizendo que é o caso, em outras ocasiões,
nós condenamos pessoas que não eram responsáveis por aquele delito. Então a figura da câmera dentro do ônibus é fundamental para poder concretizar essa acusação. O depoimento pessoal da vítima é fundamental para poder concretizar a situação. O histórico do bandido é fundamental para poder concretizar a situação, né, do denunciado. Então fique meus respeitos a essa pessoa e que a polícia possa efetivamente buscar a explicação de ambos os episódios. Ambos os episódios. Um adolescente foi executado com tiros na cabeça. Ele já era conhecido dos militares. Acompanhe. Highlander de Carvalho Feliciano foi encontrado morto nesta estrada de terra próxima ao bairro Aritana, em Pompéu. Foi possivelmente executado com mais de 5 tiros nesse local. A gente realizou os exames de praxe e acabamos de liberar o corpo. Ainda de acordo com a perícia, os tiros acertaram a cabeça do adolescente. Segundo a PM, apesar de Highlander ter apenas 16 anos, era um velho conhecido dos militares de Pompéu. Ele tinha passagens por uso e tráfico de drogas. E olha só, o adolescente dizia não ter medo da polícia. Em uma postagem no Facebook, Highlander escreveu que se tivesse medo da polícia, não seria bandido. Não é dele, né? A figura dele, ele tem vocação, era vocacionado para o crime, né? 16 anos, a postagem, coloca a postagem dele de novo, por favor, obrigado. Rafael, se nós tivesse a SIC, se nós tivesse medo de polícia, nós não virava SIC de novo bandido, né? Tá aí mais uma vez a comprovação de que 16 anos é sim idade para que a pessoa possa responder como uma pessoa comum, não é como menor, não. Vem pra cá, Minas Gerais. Vamos lá, vamos falar de saúde? Tem problemas de coluna? Que uma linha de ônibus tem descido uma rua em alta velocidade. Quem conta pra mim é o Rafael Martins. Rafa. Stanley, olha só esse flagrante que nós recebemos de um telespectador do Alterosa Alerta, do Alex, sim, que foi feito na rua Eli Pinheiro, esquina com rua Chopotó, no bairro Pindorama. Olha a velocidade que o ônibus desce essa rua. Olha, se puder repetir essa imagem, veja mais uma vez, ó. E ali é o seguinte, Stanley, esse ônibus é da linha 4802 e essa rua é uma rua de mão dupla. Ou seja, sobem muitas vans ali. Olha lá, ele quase sobe no passeio, tá vendo? Não é de mão dupla, E os moradores pediram para que a gente denunciasse aí e pedisse um alerta dos motoristas para que eles reduzissem a velocidade, descessem com mais prudência a rua, para que evite qualquer risco de acidente, porque pode acontecer um acidente qualquer hora. E essa rua Eli Pinheiro, no bairro Pindorama, também não tem sinalização. Eles pedem para que a gente cobre isso da BH Trans, viu, Stanley? Se acontecer alguma coisa com esse ônibus nessa velocidade, não é acidente, é crime. É crime, né? É falta de respeito com os nossos moradores do bairro Pindorama. Qual é o nome da rua, Rafa? Eli Pinheiro, esquina de rua Chopotó. Está denunciado e a nossa produção vai entrar em contato com a BH Trans para mandar esse vídeo para lá, para eles poderem fazer essa análise. Viu, Rafael Martins? Tá combinado. Aqui tá na hora de eu buscar minha Minas Gerais inteira. Dá licença um minutinho? Vamos lá. Então vamos lá. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, mas a melhor possível, né? Muito obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado a todos vocês de Minas Gerais pela sua audiência, você que está me assistindo, inclusive de outros estados, através da nossa rede social, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos elogios, melhor ainda, muito obrigado pela crítica, é assim que a gente cresce, ouvindo vocês. Eu quero dar boa tarde, você que estava acompanhando o Alterosa Esporte, agora segue comigo e com ele, o tupete da televisão mineira, Rafael Martins, é com você. A melhor tarde do mundo para você, Stanley, para toda Minas Gerais, a melhor tarde do mundo para os meus queridos conterrâneos, lá de Alvarenga, você de Alvarenga, você do norte, do sul, do leste e do oeste de Minas Gerais, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você escolher o Alterosa Alerta como a sua melhor companhia da hora do almoço, Stanley. Aqui o franguinho com quiabo vai ser em Laçance esse final de semana? Rapaz, esse final de semana eu vou estar lá em Laçance, terra muito boa, viu? Lá no norte de Minas, Laçance. Terra de Moisés. Terra de Moisés, eu vou estar lá esse final de semana, Stanley. Vai ter um franguinho com quiabo lá. Vai ter, terra de Júlia. Vai estar todo mundo reunido na comunidade do Brejo. Sim. Esperando a nossa lá chegada e nós vamos fazer uma festa muito boa lá, viu, Stanley? Todos os seus amigos estarão te recebendo e a nossa querida Júlia, que sempre está nos apoiando aqui, também vai estar lá para te dar um abraço, ela está com saudade de você. E o povo lá te ama, viu? Rapaz, obrigado. A comunidade do Brejo te ama e está esperando sua visita lá, tá? Iremos muito em breve. Vai primeiro para você abrir o caminho e depois nós estamos juntos. Tamo junto. Vem comigo, Minas Gerais. Após um roubo ontem à noite,
3 menores foram perseguidos pela Polícia Militar em Betim. Na fuga, eles atropelaram um casal. Os caras não estão nem aí. Até Corrêa conta pra gente os detalhes, vamos ver. Esse homem acordou com um barulho e um movimento incomum no bairro Filadélfia. Eu ouvi os barulhos, né? Barulho de carro, em sentido com barulho de fuga e tiros. Deu 2 tiros aqui em frente à minha casa e depois continuou, seguiu dando tiro. Aí eu não saí para fora não, fiquei quieto, né? Essa história começa nessa avenida movimentada em Betim. Uma mulher que teve o celular roubado ligou para o 190 e informou para a polícia que os suspeitos estavam em um Vectra prata e que estavam armados. Foi aí que se iniciou a perseguição. Diante das informações, através do cerco da Polícia Militar, onde a viatura do Tático Móvel dos militares visualizaram este veículo em alta velocidade pela Marco Tulizac. Diante das informações, os policiais com giroflex serem ligados, os indivíduos continuaram evadindo da viatura, chegaram a acertar um motociclista com um garupeiro. Essas imagens mostram o momento em que o carro desgovernado atravessa a pista em alta velocidade e atinge a moto. Depois sobe na calçada e continua na direção perigosa pelas ruas da cidade. A moto fica no chão e o casal se levanta com ferimentos leves. O homem e a mulher, ambos de 42 anos, foram levados para a UPA da região. Infelizmente, é toda hora, de manhã, de madrugada, de noite, todo horário. Depois de passar por pelo menos 3 bairros, uma fuga desenfreada, o carro, dirigido por um dos adolescentes, chegou a este ponto do bairro Filadélfia. Aqui, o veículo teve os pneus furados por balas disparadas pelos militares. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo bateu no muro desta casa, que ficou totalmente abalado, cheio de rachaduras. No local, os 3 jovens foram presos, 2 de 17 anos e 1 de 16. 2 deles foram levados com ferimentos leves para o Hospital Regional de Betim e o outro para a delegacia de plantão. Segundo os militares, eles estavam com uma arma com 5 cartuchos deflagrados e com um simulacro. Nós precisávamos de ver o carro, o tanto de bala que foi no carro. E eles atiraram contra o policial. Foi necessário cessar injusta agressão. Dentre as situações, os militares tiveram que efetuar os disparos, onde uma das rodas do veículo foi acertada, onde os indivíduos perderam o controle e bateram num muro de uma residência. Segundo a PM, o carro usado pelos adolescentes infratores havia sido roubado na última terça-feira. O veículo foi removido para o pátio do Detran. Eu quero só deixar registrado para você que está me acompanhando agora, que ontem pela manhã, quando eu fazia um comentário na minha rede social sobre aquela jovem presa na rodoviária aqui de BH com 30 quilos de cocaína, uma jovem vindo de Araxá, indo para Montes Claros, presa na rodoviária de BH com 30 quilos de maconha, na verdade, eu fiz o comentário e fiz a pergunta. Mais de 100 pessoas. Um abraço pro meu querido amigo Cleuri, que é um grande cinegrafista aqui, colocou com muita propriedade a opinião dele. Meu querido Cleuri, saudades de você. Mas... Rafael, mais de 100 pessoas em uníssona manifestação, numa voz só, disseram que são a favor da redução da maioridade penal. Não vou entrar no mérito se é para 16 ou para 14 ou para 12, não interessa. Mas o Brasil que me assiste, não suporta mais olhar para um marmanjo de 17 anos, de 16 anos e assistir a fala grotesca deles que diz assim: eu sou de menor, não pode pôr a mão em mim. A população quer mudança, né, Stanley? Então, na verdade, nada mais é que quando as pessoas comentam na sua publicação, elas estão dizendo que o que você tem falado é o que elas gostariam de falar também. Se elas estão concordando, se elas estão acompanhando o seu raciocínio, é porque, na verdade, a população não suporta mais isso aí. A população não aguenta mais conviver com tanta impunidade, independentemente da idade, né, do criminoso, a população não aguenta mais conviver com isso. E aí você está indo com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, seja numa moto, se tivesse um carro na frente, teria sido atingido do mesmo jeito. Você está indo para casa depois de um dia inteiro de serviço, vem 3 satanás desse aí dentro do carro, fugindo da polícia e jogam você no chão, você, sua esposa, sua moto, olha lá.
Menor compromisso com a sua vida, né, cara? Nenhum, cara. Tem nenhum. Compromisso nenhum com a vida do outro. Tem nenhum. O dano praticado lá contra o muro, ninguém vai restabelecer, ninguém vai ressarcir. Entendeu? A moto do cara. O dano no carro, que também deve ser roubado, né? Pois é. E aí, 2 adolescentes com 17 anos vão ser entendidos. O cara sabe que pode roubar o carro, sabe dirigir, sabe até fugir da polícia. Essa criança, esse adolescente, não tem condições de receber a sanção como qualquer um de nós. Não fala como adulto, não. Como qualquer um de nós. É óbvio que tem. Ele sabe puxar o gatilho, ele sabe dirigir um carro, sabe ligar a ignição, sabe passar marcha, sabe desviar, sabe dirigir. Ele não tem capacidade para poder responder pelos seus atos, como qualquer um de nós. Você, meu amigo, minha amiga, por favor, manifeste-se aos seus candidatos eleitos. Não deixem que as ocasiões, ou os benefícios, ou os acordos e os acertos... eu até queria pedir vênia ao Rafael Martins para usar uma frase dele, que você colocou numa reportagem de poucos dias atrás, é a questão da oposição ao governo. Coloca para mim de novo, Rafa, você se lembra dessa frase? Minas Gerais não aceita mais o quê? Oposição... Profissional. A oposição profissional e uma base a qualquer custo. Então vamos buscar o apoio dos nossos deputados? Vamos, então distribui emenda. Isso. Vamos lá, distribui, atende todo mundo a qualquer custo. Ou aquela oposição picuinha. Por que você é oposição, Rafa? A pessoa que eu sou. Essa a gente não aceita. Porque eu faço disso o meu palanque, eu faço disso a minha plataforma de reeleição. Né? Eu não tô nem aí se vai dar certo. É exatamente isso. E desculpa, viu? É isso que eu tô sentindo. As pessoas que não votaram no presidente eleito, e aí eu quero manifestar aqui o meu respeito à sua excelência, o presidente Michel Temer, que nessa transição de governo aí, tem colocado tudo que está, pelo menos pelo que a gente assiste, inclusive nos canais que sempre falam mal dele, que ele está abrindo todos os números para a equipe de transição do Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro. Uma postura de presidente mesmo, penso eu, né? Assisti a um texto do excelentíssimo senhor juiz federal Sacha Calmon Navarro Coelho, no nosso jornal Estado de Minas, que fazia exatamente essa crítica. Né? Presidente Michel Temer, aí apedrejado por boa parte da população, tem uma postura de mostrar tudo que está acontecendo com ele. O que me chama a atenção é que nós estamos vivendo uma quadra do país que a pessoa é contra só porque o candidato dela não ganhou. Exatamente, Stanley. Mas você é contra por quê, Rafa? Por pirraça, né, Stanley? Não pode, gente. Não dá. A decisão do presidente é para ir para o lado de lá, então eu vou para o lado de cá. Por quê? Porque eu sou oposição. Eu sou oposição. Não é assim. Não, espera dar certo ou dar errado para você tomar sua posição, né? Então vamos lá. Você me conhece há muito tempo. Se porventura eu estou defendendo a atual administração ou as atuais administrações na cota parte daquilo que eles prometeram fazer. Ok? Ok. Sua Excelência, o governador eleito, fez uma denúncia num jornal de uma emissora de televisão, dizendo que o Ipseng, eu tenho o texto aqui, eu tenho o vídeo, dizendo que o Ipseng foi absolutamente mapeado pelo atual governador do estado de Minas Gerais, onde deveria haver 16, 17, menos de 20 conselheiros, tem mais de 500. Sua Excelência, o governador eleito, falou isso. Então, nada dá para pagar essa folha. O senhor só deve ter 10, tem 100... Você tá doido. Você tá doido. Aí tem 1000% de aumento. Folha nenhuma aguenta mesmo, não. Não aguenta. Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque nós estamos com adolescentes infratores, roubando, assaltando, praticando latrocínio. E aí, me perdoem os meus caros colegas que no dia 28 de novembro vão eleger a nova presidência da OAB. Estão satisfeitos comigo não. Que dia que é? 24 de novembro. Estão satisfeitos comigo não. Estão tristes comigo por causa do comentário que eu fiz. Tá? Mas eu vou endossar o que eu falei. Eu queria que a OAB se manifestasse oficialmente se ela é contra ou a favor a redução da maioridade penal. Vou perguntar isso aos presidentes que estão aí colocando seus nomes para presidir a OAB. Os senhores são contra ou a favor? Se os senhores forem contra a redução da maioridade penal, o que fazer para convencer os adolescentes a não praticarem mais crimes como esse que eu mostrei agora? Tá bom para você, Rafa? Tá certíssimo, Stanley. É isso, Não fica de mal comigo, não. Fica com raiva de mim, não. Fica, não.
Eu não vou deixar de emitir minha opinião só porque você é meu amigo, porque nós convivemos, não fica não. A minha opinião é essa e pronto, acabou. Fechou. Para poder mudar a minha opinião, basta que você me traga novos argumentos e que eles me convençam de que eu estou errado. Até lá, permaneço com a minha opinião sobre isso. Perfeito. Então vem comigo, Minas Gerais. Obrigado. Vocês podem ajudar a identificar a vítima. A polícia procura por outras partes do corpo que possam ter sido deixadas em outros trechos da rodovia. O crime é um mistério e é bárbaro, né? Coloca na tela aí pra mim. Primeiro problema, quem é a pessoa ao qual nós achamos os membros? Segundo problema, aonde estão as outras partes dessa pessoa? Durante a coletiva de imprensa, a polícia pediu a ajuda da população para tentar identificar a vítima. As pernas encontradas têm várias tatuagens, o que pode ajudar nas investigações. A gente tem a esperança de que um parente da possível vítima de homicídio, ela compareça em uma unidade policial, tá? E faça um BO do desaparecimento, se isso já não existe, tá? As pernas foram encontradas às margens da rodovia MG 179 em São João da Mata. Um trabalhador encontrou as partes do corpo quando roçava um cafezal e chamou a polícia. Ainda segundo a polícia, os membros foram cerrados. Tudo indica que as pernas são de uma mulher. As pernas têm características femininas. Isso não significa que não possa ser uma mulher trans. Né? Então, ela tem características femininas, mas muito provavelmente mulher sim, porque os pés eles são pequenos, né? Por enquanto, a polícia não pode afirmar onde essa pessoa foi morta e as razões do crime. A suspeita é de que as outras partes do corpo foram deixadas em outros trechos da rodovia. Assim, a gente não pode afirmar, mas isso aqui pode ser também que é um crime que ocorreu na região de Alfenas. Pode ser que a pessoa tenha cometido o crime naquela região e vindo desovando o corpo, né, jogando parte do corpo no caminho entre Alfenas e Pouso Alegre, ou Poço Fundo e São João da Mata, a gente não sabe. As buscas pelo restante do corpo continuam. A polícia também espera a ajuda de donos de propriedades ao longo da rodovia. Esperar a Polícia Civil se manifestar sobre isso, até porque não há o que se dizer perto de uma atrocidade dessa. Uma atrocidade dessa só não é maior do que esse absurdo que eu vou trazer para você agora. Agora são 12h15, 1h15 aqui em Belo Horizonte. Olha só, meninada. Um homem foi preso suspeito de espancar o filho. Suspeito de espancar o filho. A idade do filho, apenas 8 meses. Um bebê de 8 meses, suspeito de espancar e de matar o filho. Apenas 8 meses. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O pai confessou o crime e disse que agrediu o bebê porque ele estava chorando demais. Foi o próprio pai quem levou a criança ao pronto-socorro do bairro, na zona norte de São Paulo, onde o bebê de apenas 8 meses sofreu uma parada cardiorrespiratória por conta da gravidade dos ferimentos. Os médicos reanimaram a criança e a transferiram para outro hospital. Na primeira versão, contada à nossa equipe de reportagem, Romário Miranda de Mendonça, de 23 anos, afirmou que o filho havia se machucado ao cair da cama. O ajudante geral disse ter deixado o bebê dormindo em casa com o outro filho de 2 anos para ir ao mercado e, ao voltar, teria encontrado a criança no chão. A mãe do bebê, Sonali de Brito Lima, de 18 anos, estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ao chegar em casa, foi avisada pelos vizinhos. No hospital, o marido contou a ela a mesma história. Ele disse que foi uma queda. Ele disse que ele caiu de cima da cama, que ele tinha que comprar o leite, deixou a criança dormindo e a criança tinha caído. Ele falou só do que estava na barriga dele, que ele disse que tinha mordido, porque estava brincando com ele. Aí mordeu a barriga do menino. A polícia foi chamada a pedido da médica que atendeu o bebê no segundo hospital. Ela desconfiou da versão apresentada pelo pai de que os ferimentos no corpo da criança tinham sido causados por uma simples queda da cama. De acordo com o relato registrado no boletim de ocorrência, o bebê apresentava hematomas no peito, nas costas e em um dos olhos e morreu em decorrência de uma hemorragia intracraniana causada por um trauma.
Exames preliminares também identificaram lesões no ânus do bebê. Romário Mendonça foi preso e na delegacia acabou confessando o crime, mas negou ter violentado a criança. Agredi, sim. Que tipo de agressão? Dei 4 tapas neles, porque tava chorando demais, senhor. Aí eu perdi a cabeça e acabei agredindo ele. Chegou aqui, óbvio, né, na negativa, mas dadas as evidências e o questionamento das lesões na pequena vítima, ele viu que não tinha alternativa de queda de cama ou coisa similar. Foi o final trágico de uma história de violência. Segundo a mãe do bebê, ela também já havia sido agredida pelo marido e nos últimos meses vinha recebendo ameaças por conta de um boato. Romário desconfiava não ser o pai da criança. Aí eu falei pra ele, então vamos fazer o DNA e botar um processo. Aí a gente vai ver. Aí ele começou a ameaçar, falando que ia me matar, falando que se descobrisse que a criança não era dele, ia me matar. O delegado aguarda o resultado de laudos periciais para concluir o inquérito, mas considera o caso solucionado. Na opinião dele, um crime bárbaro, difícil de compreender. O adulto muitas vezes sabe por que está morrendo. Agora uma criança de 8 meses, ela foi pro abate e seu algoz era quem tinha que dar proteção a ela, né? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. O que é que tem parâmetros para isso? Você que está me assistindo agora e que é defensor de bandido, você conseguiria fazer a defesa desse monstro? Leia o que está aqui embaixo, lê. Pai confessou que agrediu bebê de 8 meses, eu estou colocando, por estar chorando demais. Se você está indignado com essa notícia, e eu também estou, eu só queria te lembrar que não é a primeira vez que crimes como esse são praticados, não é a primeira vez que o que se diz depois da prática do crime é que o cara perdeu a cabeça, e não é a primeira vez em que o agressor diz que isso aconteceu porque a criança estava chorando demais. Não é a primeira vez. Também não será a última. Porque, infelizmente, como disse o delegado, o adulto, quando pratica um crime e é morto, ele sabe muitas vezes, não é que ele sabe, mas entende-se que ele foi vítima de um latrocínio, tem que punir. Mas a criança de 8 meses, uma criança de 8 meses, é inominável, não dá para poder mensurar qualquer gesto dele, a não ser chorar como forma de pedir água, de pedir colo, de pedir comida, de pedir qualquer coisa, dizer que está doendo, dizer que está com saudade, chora, porque precisa de uma resposta. E ele recebe como resposta a morte. Rafael Martins, pergunto a você, que tem toda essa experiência, se é possível comentar um episódio como esse. Comentar como, né, Stanley? Comentar como uma história dessa? Pena de morte? Dizer o que, Stanley? É o que as pessoas estão falando aqui no Facebook. Sim. Pena de morte, Stanley, é o mínimo que as pessoas pedem. Eu, particularmente, Rafael, não gostaria de conviver no mesmo mundo que esse maldito. Não dá para conviver. Eu não gostaria, tá? Ainda mais, eu tô agora para ser pai, né? Sim. Em março meu filho vai nascer, então a gente que tá em vias de ser pai, a gente fica ainda mais sensibilizado com uma história dessa. Eu tô aqui tentando achar um ponto de equilíbrio na minha conversa, mas para mim eu não tenho, não. Eu já tentei milhões de vezes falar que eu não ia mais invocar essa frase, o que eu falei com você hoje ainda. Rafa, eu preciso começar a pensar de uma maneira diferente, mas não. Para mim, esse bandido tem que morrer. Eletrocutado, com injeção letal, com diabo, mas esse cara tem que morrer, na minha opinião, tá? Aí, quem não for a favor, dá licença, me desculpa. Quer saber? Vou até pro intervalo, Rafa, pra poder tomar um golinho. Não vou nada, aqui. Quer que morra essa peste? Daqui a pouco eu tô de volta. De oportunidades, vamos falar de vida, do que fazer pelas nossas crianças. Está aqui, ó. A campanha solidária do Teleton já começou e você pode contribuir com esta causa tão importante. Aqui estão os mascotes Nina e o Tonzinho.
A Maratona Solidária, que dura mais de 24 horas, será transmitida pelo SBT Alterosa nos dias 9 e 10 de novembro, agora, final de semana. A meta é arrecadar 30 milhões de reais. Veja só como você pode doar. Agora é possível doar para o Teleton de várias maneiras. Com celular ou fixo pós-pago, ligue 0500 1234505 e doe R$5. Se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Acesse teleton.org.br e doe via boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. Você também pode doar por SMS. É só mandar a letra T para o número 28127. Este ano, até pelo WhatsApp, você pode doar para o Teleton. É só salvar o número 11 9 9539 8118 nos seus contatos, enviar uma mensagem com a letra T e seguir as instruções. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. E pelo 0800 770 1231, você pode doar qualquer valor. As doações podem ser feitas pelo site, SMS, WhatsApp ou 0800. Bora ajudar ele, gente. Bora ajudar, Rafa. Bora ajudar, Stanley. Nina e Tonzinho, estão aqui, ó. Tá aí, olha que gracinha. legal, hein? Então vamos lá, vamos mandar um abraço pra gente poder ir embora? Mandar um abração para todos os mineiros solidários, viu, Stanley? Isso. Todos os mineiros solidários que vão ajudar, criar oportunidades para essas crianças. Isso sim é criar oportunidades, Stanley. Quando você ajuda, você contribui, você é solidário, você está criando oportunidade para alguém. É verdade. E por falar em criança querida, nós todos do Alterosa Alerta mandamos um abraço grande para Andresa. Mais uma vez, filha da Bebela, da nossa Isabela. Isso aí. Que tá aí, amanhã tá de volta em casa, tá tudo legal. Beleza, coisa boa. Beijo todo mundo pra você, Dezinha. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, caralho.